Boa tarde para você que está chegando aí no canal da IB Metrô. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração da nossa comunidade. Já aproveita e vai compartilhando o link da transmissão para os seus amigos, para os seus parentes, para pessoas que vocês acreditam que vai ser importante participar com a gente hoje. E é muito bom estarmos mais uma vez reunidos aqui. A gente vai esperando aí o pessoal chegar, para a gente estar mais juntinho e adorar juntos ao Senhor. Aproveita também, vai mandando o seu pedido de oração aí nos comentários. A gente vai orar hoje no momento de intercessão. A gente vai estender esse pedido de oração à nossa live de oração que acontece toda terça-feira no canal do Instagram da IB Metrô. Então já vai aí colocando seu pedido, o pedido de outras pessoas e vai compartilhando para a gente participar aqui juntos mais uma vez de uma celebração, desse culto de adoração ao Senhor. Tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente já vai começando a se ajeitar por aqui. Vamos nos preparando, vamos orar, colocar o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Amém. Preparar o nosso ser para esse tempo com Deus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração. Você pode ir fazendo isso aí na sua casa, fazendo o seu momento com o Senhor, com a sua família, se você estiver com a sua família. Coloque o seu coração diante de Deus. Peça que Ele vá trabalhando na sua vida desde já. Que o louvor, que o tempo de cânticos, que o tempo de mensagem possa ser uma bênção na sua vida, na vida de cada pessoa que chegar aqui com a gente nessa transmissão. Senhor, nós te adoramos, nós nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração muito grato, Pai, pelo Teu cuidado, por tantas bênçãos derramadas, pelas Tuas misericórdias renovadas todo dia, Pai. A gente te agradece, Deus, nesse tempo tão difícil que temos vivido. Eu sei que muita gente aí, eu tenho experimentado, nós aqui temos experimentado o cuidado, o favor do Senhor, a Tua bondade, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos estar hoje aqui mais uma vez reunidos para Te adorar. Obrigado porque domingo após domingo nós podemos estar aqui louvando o Senhor, comunicando a Tua verdade, sendo edificado e alimentado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Pai, nós aproveitamos esse tempo também, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti e confessar ao Pai aquilo que pensamos, falamos ou fizemos que desagradou o Senhor, desagradou o Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa mostrar isso ao nosso coração, que o Senhor possa colocar isso na nossa mente para que a gente possa confessar isso diante do Senhor. Perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Purifica o nosso ser, para que a gente possa apresentar um louvor que seja agradável a Ti, Deus. Que a gente possa realmente agora subir em um monte de adoração ao Senhor. E que a nossa oferta seja agradável ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar juntos, vamos adorar o Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Ó Senhor, purifica o meu coração para entrar em Tua presença. Contemplar Tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em Tua presença. Revela-te a nós, Senhor. Contemplar Tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade.
me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Nos prostramos na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Você pode declarar isso? Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar ao Senhor. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és, ó Senhor. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Aleluia, aleluia. Senhor, nós prosseguimos em te conhecer e em te servir e em proclamar que pertencemos ao Senhor. Amém. E com alegria a gente vai declarar isso. Que nós temos a marca de Cristo e que o mundo possa ver o Senhor através da nossa vida. Aleluia. Vamos declarar isso com alegria. Você pode adorar junto conosco. Declare isso. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Cante! Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai
vai clamar em meu lugar. Porque eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder para ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. De herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Somente ao Senhor pertence a honra e a glória. Que a nossa vida, Senhor, proclame isso. Que toda a criação, que todas as pessoas possam ver isso através da nossa vida, Senhor. Através da tua igreja, através do teu povo. Mais uma vez, nesta tarde, recebe a honra, recebe a glória, Senhor. Recebe todo o louvor. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Aleluia. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar o quê? A alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor
peço que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Senhor, nós queremos mais uma vez oferecer a nossa vida como uma oferta, Pai. Como uma oferta, Senhor, para o Teu louvor, para o Teu serviço. Este é o desejo do nosso coração, Senhor. Te honrar, Senhor. Em tudo que nós fizermos, Te honrar, Senhor. Que essa seja uma verdade na nossa vida. Este é meu desejo, Senhor, Te honrar com meu coração, Te adorar. Tudo que há em mim Te dá louvor, só a Ti adoro, meu Senhor. Você pode cantar isso? Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, Te honrar com meu coração, Te adorar. Tudo que há em mim Te dá louvor, só a Ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar. Cumpre Tua vontade, Senhor. Cada vez que eu acordar, Faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim, faz o Teu querer em mim, faz o Teu querer em mim.
gente vai agora para o nosso tempo com as crianças, a IB Metrozinho, então fica ligado aí com a turminha. Bem-vindos ao Momento IB Metrozinho. Aqui é o nosso espaço, é a nossa estação, é onde aprendemos mais sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos aprender a história de uma menina. A Bíblia não diz o nome dela, apenas diz que ela era serva do general Naamã. Essa menina foi tirada de casa para trabalhar na casa do general. Ela trabalhava feliz, apesar de estar triste de ter saído de casa. Mas ela trabalhava feliz porque ela sabia que ela tinha a responsabilidade de sempre mostrar que ela tinha Deus no coração. Quando o general ficou doente com uma terrível doença de pele, ela não ficou calada. De novo, ela sabia que ela tinha a responsabilidade de falar sobre Deus e sobre o poder da cura. Ela falou para o general procurar o profeta Eliseu, um homem de Deus. O general, porque gostava muito dela, acreditou e foi até o profeta. E seguiu tudo o que o profeta disse. Ele foi até o rio e se banhou. E no último mergulho, quando ele saiu, ele estava curado. Não tinha mais aquela doença de pele. Sabe, Deus curou o general. Não foi a água, mas foi o poder de Deus. E foi a obediência do general. Por causa desse milagre, o general acreditou em Deus. O que aprendemos com essa lição? Aprendemos que mesmo crianças, nós temos que mostrar o amor de Deus. Nós temos a responsabilidade de falar de Deus, do poder que Ele tem para curar. A menina fez isso. Ela não ficou calada. E Deus usou essa menina para curar o general. Então, não se esqueçam. Através dos nossos atos e das nossas atitudes, nós mostramos que amamos a Deus. E Deus pode operar milagre através de vocês. O versículo de hoje nos ensina a fazermos tudo com o coração para agradar a Deus e não para agradar as pessoas. Como a serva de Naamã, ela queria agradar a Deus. Então vamos aprender comigo. O versículo está em Colossenses 3:23 e é assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Chegou o momento da adoração, do louvor. É quando aprendemos uma música nova. A música dessa semana é do Diante do Trono. Espero que vocês gostem.
final. Mas para as crianças ainda tem muito o que fazer. Enquanto papai e mamãe estão assistindo a celebração, vai lá no aplicativo, no Seesaw. Vocês podem colorir, fazer atividades, escutar músicas, tudo sobre a serva de Naamã e sobre o que aprendemos hoje. Tenham uma semana muito abençoada e nos vemos semana que vem. E agora, nesse momento especial de dízimos e ofertas, nós queremos relembrar que a IBMetrô, ela tem um compromisso de utilizar os seus recursos para avançar no reino. E ontem nós estávamos, inclusive, numa reunião, uma reunião da equipe base aqui da IBMetrô, e nós pudemos ver naquele momento a mão de Deus nos abençoando em cada detalhe nesse início de plantação aqui da nossa igreja. Então, é um privilégio, inclusive, nós já termos, né, João, essa oportunidade de já ajudarmos outras pessoas, ajudarmos em missões, e é o que já nós temos feito. Por isso, você que tem nos acompanhado e tem sido abençoado com essas celebrações da IBMetrô, essa é uma grande oportunidade para que você possa se unir conosco como igreja, para nós continuarmos nesse propósito de contribuir e também um ato de adoração. E para você que está nos assistindo agora pela primeira vez, você pode colocar a sua câmera. Você vai ver que tem aqui o QR Code aparecendo na sua televisão ou no seu laptop. Você vai encostar a câmera do seu celular e aí você já vai ser direcionado ao aplicativo Eu Igreja. E aí lá você pode ter a melhor forma ali de ofertar. E caso você esteja assistindo a gente pelo seu celular, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da IBMetrô, que também vai estar aí para você acessar, caso você precise dessa ajuda. Então mande uma mensagem. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Senhor, a Tua palavra diz que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas pois Deus ama quem dá com alegria. Muito obrigada, Deus, por tudo que nós temos. Que os nossos dízimos e ofertas, Pai, sejam sempre um compromisso fiel em reconhecimento e agradecimento e gratidão por todos os bens que continuamente o Senhor tem nos dado. É uma responsabilidade tão grande o que o Senhor coloca em nossas mãos. Por isso, nos dê sabedoria para nós gerenciarmos o que nós temos, nem dando de menos, nem dando a mais do que podemos. E obrigada por esse momento de reconhecermos o seu senhorio através dos nossos bens. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Não vou temer o dia mau, se a resposta final vem do Senhor. E se eu chorar, que seja aos teus pés. O choro dura uma noite, a alegria sempre vem. Sempre vem, sempre vem. O choro dura uma noite, a alegria sempre vem. Sempre vem. Quem sou eu pra questionar? Quando Ele quer fazer, vou confiar. Sem compreender, não preciso enxergar, muito menos entender, vou confiar. Sem compreender, que a alegria sempre vem. Temer o dia mau,
a resposta final vem do Senhor. E se eu chorar, que seja aos teus pés. O choro dura uma noite, a alegria sempre vem. Crê nisso. Sempre vem, sempre vem. O choro dura uma noite, a alegria sempre vem. Sempre vem. Quem sou eu pra questionar? Quando Ele quer fazer, vou confiar. Sem compreender, não preciso enxergar, muito menos entender, vou confiar. Sem compreender, que a alegria sempre vem, que a alegria sempre vem. Sempre vem, que alegria sempre vem, que alegria sempre vem. Por isso, quem sou eu pra questionar? Quando Ele quer fazer, vou confiar. Sem compreender, não preciso enxergar, muito menos entender, vou confiar. Sem compreender, que a alegria sempre vem. Aleluia. Nessa tarde nós queremos orar com você. Nós temos passado um momento de crise, um momento difícil. Muitos lugares do Brasil que já iniciaram a retomada estão tendo que voltar atrás. Muita gente que sai para trabalhar todos os dias, sai para trabalhar com medo. E muitas vezes a gente não entende por que isso acontece, por que Deus permite tal coisa. E essa canção que nós acabamos de cantar, tão lindo, João e Andressa, o Ari, o Renatinho, essa canção do querido Eli Soares, tão linda. É uma oração de um cristão maduro na fé, que diz: quem sou eu para questionar? Quando Ele quer fazer, eu vou confiar, sem compreender. Muita gente às vezes fala: eu queria perguntar para Deus por que eu estou passando por isso. E essa canção continua orando, dizendo: eu não preciso enxergar, muito menos entender, eu preciso confiar, sem compreender. É uma oração que a gente canta muitas vezes por fé, ensinando o nosso coração, como o salmista fez, dizendo: por que você está tão agitada dentro de mim, ó minha alma? Se aquiete, confia em Deus, espera nele, somente Ele tem a salvação. O outro salmo diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse momento eu quero lembrar você que você pode colocar o seu pedido de oração no chat. O João já falou no início da nossa celebração. Aquilo que está mexendo no seu coração nessa tarde, aquilo que está inquietando o seu coração nessa tarde, peça a Deus graça para confiar e continuar mesmo sem entender. Por que Deus permitiu essa pandemia? Eu não tenho a resposta. Por que Deus permite que a gente sofra tanto? Porque algumas pessoas morram. No Brasil são mais de 50 mil mortos, 50 mil famílias enlutadas. Por que tantos, graças a Deus, se recuperam e outros não? Não sei. A gente celebra a Deus pelos que se recuperam, a gente celebra a Deus pelos negócios que não fecharam, a gente celebra a Deus pelas pessoas que estão retomando as suas atividades, mas a gente também se preocupa, a gente lamenta, a gente ora por aqueles que estão impedidos, aqueles que estão em luto, aqueles que estão em dor, aqueles que estão com medo.
Os salmos nos ensinam que quando a gente lamenta, que quando a gente confessa o nosso medo, a nossa incapacidade, a nossa dependência, de um jeito muito misterioso que eu não sei explicar, desse lamento, dessa confissão, desse medo, brota a esperança e a força para continuar. Então você que nos escreve aqui, que coloca que você precisa de oração pela sua família, saiba que Deus está com vocês. Você que coloca aqui que precisa de cura, que determinadas pessoas queridas que você conhece precisam de cura, saiba, Deus está ouvindo, Deus sabe. Você que está preocupado com as finanças da sua casa, saiba que a nossa provisão vem do Senhor. É Ele quem nos sustenta. A gente faz a nossa parte, a gente está ligado, a gente se controla, a gente faz uma boa gestão, mas o recurso final vem do Senhor. Então nessa tarde nós queremos orar por você que precisa de portas de emprego abertas, para você que precisa de paz na sua família, por você que precisa de direção do Senhor nesse momento difícil. Algumas famílias têm nos escrito pedindo direção para tomar decisões. Que você ouça a voz de Deus, que os olhos do seu coração sejam abertos, que seus ouvidos sejam destravados, destampados. O Cristo ressurreto sempre diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que a gente ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Vamos orar? Na sua casa, feche os seus olhos. O João disse, eu quero relembrar, esses pedidos que estão sendo colocados aqui no chat agora, vão continuar sendo lembrados e nós vamos orar por eles também na nossa live de oração às 21 horas no nosso Instagram, no @IBmetrôSP. Você pode mandar pedido de oração para o nosso WhatsApp no 11 98 982 1117. Nós estamos ali preparados para orar por você. Se você quiser um aconselhamento, se você quiser abrir o coração, se você quiser uma oração especial, se você quiser passar um nome de alguém para a gente orar por ele ou por ela, você pode mandar. A gente quer realmente ser uma família, a família de Deus, a família de Deus nessa célula chamada IBmetrô, nessa agência do reino chamada IBmetrô, para abençoar a sua vida, para conectar você ao Evangelho, conectar você ao reino de Deus, e que você receba aí na sua casa o consolo do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo. Senhor, nós apresentamos aqui nesse momento tantas e tantas pessoas que têm colocado, tantos pedidos, Senhor, que estão sendo feitos por cura, por provisão financeira, por paz e consolo. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, consola, toque em cada coração. O Senhor está com cada um aonde eles estão. Nós estamos separados por essa transmissão, por centenas, milhares de quilômetros, mas o Senhor está perto. O Senhor é Deus conosco, Emanuel, Deus presente na hora da angústia, torre forte. Senhor, a gente confia no Senhor, isso não nos impede de lamentar, isso não nos impede de chorar, isso não nos impede de, Senhor, confessar que às vezes nós temos medo. A gente pensa no amanhã, a gente não sabe o que vai ser do amanhã, mas que o Senhor nos ajude a confiar, como essa canção, essa oração que nós cantamos. Que a gente confie sem compreender, sem precisar enxergar, que a gente ande por fé. No nosso sofrimento encontra no Senhor, na nossa dor nos consola, na nossa falta de fé traga esperança, renova a nossa fé, Senhor. Que cada um seja consolado e que nós, ao sermos consolados, possamos consolar. Ao sermos alcançados pela esperança, possamos compartilhar a esperança e abençoar. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em tempos de crise, corremos o risco de perder a nossa identidade e não sabermos mais o propósito de nossas vidas. A Bíblia tem a resposta de como devemos agir para recuperarmos o foco. O povo de Judá passou por uma terrível crise. Invadidos pelo poderoso Império Babilônico, tiveram sua capital destruída. O templo, lugar sagrado, completamente derrubado. Foram levados como escravos para uma terra estranha. Será que Deus abandonou seu povo? Como Deus permite um sofrimento tão terrível? Todas essas são perguntas que foram feitas naquela ocasião e que nos fazemos agora. Na nova
série de mensagens da IBMetrô, vamos olhar para como os judeus saíram dessa crise, conduzidos por Deus, e viveram uma restauração na sua identidade, visão e espiritualidade. Restauração em tempos de crise, reconstruindo a adoração, a identidade e a visão. Mensagens baseadas na grande história da volta do povo judeu do exílio babilônico, contadas nos livros de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Esperamos por você! Você viu aí no nosso vídeo, nós estamos na série de mensagens, a restauração em tempos de crise. E aí a gente está falando sobre vários assuntos muito pertinentes. Eu te convido sempre, se você perdeu alguma das mensagens, se você não assistiu, se você quiser ver de novo, ouvir de novo, as nossas mensagens estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube e também na nossa lista, no nosso perfil lá no podcast do Spotify. Você pode ouvir em formato de podcast, lavando a louça, dirigindo, fazendo outras coisas. Você também consegue ouvir e rever essas mensagens. Hoje a nossa quarta mensagem, a volta do exílio, um novo êxodo. A gente viu até aqui, né, a disciplina que Deus traz ao seu povo não é castigo. Quando Deus quer fazer algo na vida do seu povo, Ele disciplina o seu povo para que haja salvação, para que haja crescimento, para que haja restauração. E na segunda e na terceira mensagem nós falamos em cima do texto de Daniel, capítulo 1, sobre o verdadeiro perigo do exílio. Nós tivemos a parte 1 e a parte 2. Na parte 1, nós falamos sobre a assimilação, como que no exílio a grande tentação, o grande perigo é a gente assimilar a cultura à nossa volta. E aí você vê a menina na parede, né, imitando o papel de parede, como que a gente às vezes se camufla no meio do ambiente que nós estamos, baixa aí uma unção camaleônica e a gente quer se assimilar e se tornar igual ao ambiente que nós estamos vivendo. E o segundo perigo do exílio é o isolamento, ou seja, a gente quer se manter numa bolha de proteção e a gente não influencia. Então, a gente até aqui nessa série caminhamos nessas 3 mensagens e hoje nós vamos falar sobre a volta do exílio. Lembrando, como você ouviu no vídeo aí, a gente vai falar hoje no livro de Esdras. Esdras, que foi um homem que promoveu o retorno do povo à lei de Deus. Ele ensinou a lei de Deus. Esdras foi um líder muito importante nesse sentido, de ajudar as pessoas, principalmente no primeiro momento a Zorobabel, a gente vai falar daqui a pouco, você vai entender. E depois ele promoveu esse retorno à lei de Deus, e depois ele trabalha com Neemias. Então, Esdras foi um líder muito importante, e ele também escreveu, a maioria dos comentaristas diz que ele mesmo deve ter escrito o seu livro, outros acham que foi escrito por outras pessoas, retratando esse período, mas o fato é que o livro de Esdras nos conta dessa volta do povo do exílio, né, saindo da Babilônia, e agora já não era mais a Babilônia, já era agora a Pérsia, através do rei Ciro, poderoso imperador persa, que ele dá o seu decreto e permite que o povo de Israel volte para a sua terra, para reconstruir a sua terra. E aí a gente vai ver aqui no nosso slide, nós temos 3 voltas. Lembra que a gente sempre tem falado, né? O povo foi para o exílio em 3 levas. Daniel e seus amigos foram na primeira leva, depois nós tivemos uma segunda leva, e depois nós tivemos ainda uma terceira leva daqueles que tinham mais dificuldade, aqueles que tinham problemas físicos, uma série de questões foram levadas no último momento. E ainda alguns foram deixados porque não tinham condições de fazer a viagem. O retorno também é em 3 levas. Na primeira leva, o grande líder é Zorobabel, e é um nome bonito para você colocar no seu filho, Zorobabel. O apelido pode ser Zorô, né? Fica a dica aí para você. Zorobabel, ele vai liderar a reconstrução do templo. Olha aí no nosso desenho, isso entre o ano de 536 e 516 a.C. Depois nós temos uma segunda leva com Esdras, onde vai ser restaurada a Torá e a comunidade de Israel. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que a gente chama de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números,
e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros que dão a base do que significa ser o povo de Deus, a aliança de Deus com Israel, com os patriarcas, toda a liturgia, o sacrifício, o sistema sacrificial, toda essa questão, os discursos de Deuteronômio estão ali na Torá. E a terceira leva é liderada por Neemias, que a gente também vai trabalhar nas nossas próximas mensagens, na reconstrução dos muros, a proteção da cidade de Jerusalém. Então, nas próximas 3 mensagens, hoje nós vamos falar sobre a volta do exílio, na semana que vem nós vamos falar sobre a reconstrução do templo, depois nós vamos falar sobre a reconstrução, o ensino novamente da Torá, e depois a reconstrução dos muros. Então você fique ligado e a gente vai estudar tudo isso e ver o que a palavra do Senhor quer nos ensinar nesse momento de pandemia, de crise, de tantas reflexões no mundo, na sociedade, na sociologia, na antropologia, na psicologia, na tecnologia, como que a gente aplica todo o conhecimento que nós temos nesse novo momento que nós estamos vivendo como sociedade. Então, esse é o primeiro retorno de Zorobabel, o segundo retorno a gente já falou, e o terceiro retorno de Neemias com os muros. Vamos ler o texto de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 a 8, que diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Olha que coisa linda. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e ouro, bens e animais, presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar, olha só, os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. A gente vai retomar aqui, veja onde eu grifei de vermelho. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor. Olha o outro grifado em vermelho aí. O Senhor despertou o coração de Ciro. E lá embaixo, todos aqueles cujo coração Deus despertou. A primeira coisa que a gente vê nesses textos é a soberania de Deus. Veja só, isso na teologia a gente chama de monergismo. O que é monergismo? Monergismo é a ação de Deus, a ação soberana de Deus sobre a sua criação. Então aqui nós vemos que o texto ele reflete muito claramente esse aspecto monergista, ou seja, Deus é o Senhor que está no controle da história. Lembre-se que nós estamos falando dos reis mais poderosos da época. Hoje a gente falaria de uma Angela Merkel, hoje a gente falaria de um Donald Trump, hoje a gente falaria desses líderes, talvez o Putin na Rússia. São os líderes mais poderosos do mundo. E esses reis eram imperadores poderosíssimos. E a gente vê que quem dominava esses reis, quem controlava a história e quem controla a história é Deus. Os reis da terra estão rendidos, ainda que não saibam. Ciro não era um servo do Senhor. A gente lê aqui, parece que ele era um servo do Senhor. A gente sabe que Daniel exerceu uma influência muito positiva sobre Dari, sobre Nabucodonosor. E ele testemunhou, e Nabucodonosor até tem toda aquela história que o Senhor o afasta do trono e trabalha na vida dele, e o pune, e aí ele volta e ele reconhece que o Senhor, Deus de Israel, é o verdadeiro Senhor. A gente sabe que Dario testemunhou na vida de Daniel que o Deus de Israel era o verdadeiro Senhor.
Nós vemos várias vezes essa influência positiva na vida dos reis. Só que esses reis não eram reis cristãos, não eram reis que serviam. Cristãos ali não podia ser porque não tinha vindo Cristo, eu estou brincando, mas não eram reis piedosos que serviam ao Deus de Israel. Mas o fato é que o Senhor Deus tinha o coração desses reis nas suas mãos. E ele que determinava o que esses reis faziam ou deixavam de fazer, assim como foi com Faraó na época do êxodo do Egito. Então, o aspecto monergista mostra que Deus está no controle da história. Deus entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor, lembra? A disciplina que Deus trouxe sobre Judá e Benjamim. Deus preparou Daniel para ser influência ali no período do exílio. Deus preparou Esther para preservar o povo diante de Xerxes, de Artaxerxes. Deus inclinou o coração de Ciro, e Ciro, então, cumpridos os 70 anos que Deus havia profetizado através de Jeremias, Ciro, então, se levanta e promulga um decreto para que o povo voltasse. E Deus despertou o coração do povo para que o povo quisesse voltar. Nem todos voltaram. A história é muito clara que vários do reino ficaram, do reino de Israel, de Judá, no caso, ficaram no exílio da Babilônia. Quiseram permanecer na Babilônia, mas Deus despertou grande parte do seu povo para voltar e reconstruir Jerusalém de acordo com a promessa de Deus e de acordo com o decreto de Ciro. O texto diz, conforme a profecia. Veja só, nós servimos a um Deus que anuncia não só a disciplina, mas Deus anuncia a disciplina e Deus anuncia a restauração. O nosso Deus sempre é assim. Em Gênesis 3,15, quando Deus anuncia a maldição para a humanidade que tinha ali caído diante da serpente, Deus anuncia a maldição para toda a criação. Deus anuncia a consequência da queda, a maldição para a serpente. Deus já anuncia a resposta, a restauração. Ele diz para a serpente assim, olha, você feriu o calcanhar da mulher, mas o filho dela vai lhe pisar a cabeça. Isso é chamado de proto-evangelho. E aí a gente vê que Deus já anunciou a condenação, mas Deus já anunciou a restauração. O Deus que anuncia a disciplina é o Deus que anuncia a restauração. Veja só, Jeremias 25, de 9 a 14, diz acerca de Ciro, ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Veja, isso é antes do exílio. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Isso aqui eu falei errado, gente, não é nem Jeremias, isso aqui é Isaías 44, 28. Isaías profetiza ainda antes de Jeremias. Jeremias profetiza antes do exílio, durante o exílio, enquanto o povo está sendo levado, e depois ele mesmo é levado para o exílio. Então, veja só, o Deus que anuncia a disciplina é o Deus que anuncia a restauração. A história está nas mãos do Senhor. Meus irmãos, enquanto a gente está passando por essa incerteza, e cada dia uma notícia diferente, cada dia no Brasil é uma surpresa, as bolsas de valores no mundo inteiro, o mercado totalmente desregulado, nós estamos num momento de muita delicadeza, de muito suspense, qualquer notícia já causa uma turbulência no mundo inteiro, os mercados, as bolsas, a imprensa, o povo, a população, a gente está com medo. Mas uma certeza nós temos, quem comanda a história é o nosso Senhor, Ele não perdeu o controle da história, Ele está cumprindo o seu plano, Ele é o Deus soberano. Mas isso não significa que a gente não tem nada para fazer. Veja só o que diz o versículo 5 do texto de Esdras que nós lemos. Diz assim, então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Veja só, Deus desperta, mas o povo tem que ter disposição para agir. Deus desperta o coração, mas o povo também tem que querer, o povo tem um interesse em reconstruir. Isso é o aspecto que a gente chama na teologia, que é a complementação do monergismo. O monergismo é a ação soberana de Deus. O sinergismo, o aspecto sinergista, é quando o homem coopera com a ação de Deus. E aí a gente entende que a gente também tem a nossa parte.
Deus move o coração, mas a gente tem que se dispor. Deus não nos obriga a nada e nunca vai nos obrigar a nada. Nós não somos robôs comandados e programados por Deus. Tem muita gente que, quando a gente fala da soberania de Deus, parece que, na cabeça da pessoa, parece que a gente é um robozinho. Não é. Nós não somos robôs. Deus comanda, Deus ordena, Deus é soberano, mas também do nosso lado, do nosso ponto de vista. A gente não alcança os propósitos de Deus, a gente não alcança o jeito de Deus pensar. Isaías diz, os seus caminhos são mais altos que os meus, os seus pensamentos são mais elevados do que os meus. Da nossa perspectiva, a gente responde à ação de Deus e a gente tem que se dispor. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, olha, deixem-se encher pelo Espírito. Efésios capítulo 5. Deixem-se encher pelo Espírito. Veja, o Espírito é derramado, nós somos nascidos de novo pelo Espírito, monergismo. Mas a santificação, eu tenho que querer, eu tenho que me dispor, eu tenho que me abrir para a ação de Deus. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, apresentem os corpos de vocês como sacrifício. Não é uma ação automática. Eu renovo a minha mente e então eu apresento. Exige uma voluntariedade. Agora saiu. Exige uma disposição minha para que a coisa aconteça. Então eu tenho que ter disposição. A restauração envolve renúncia pessoal. A disposição envolve renúncia pessoal. Veja só que o texto de Esdras, no capítulo 2, lá, olha, é um capítulo longo, lá no versículo 68 e 69, fala que as pessoas ganharam, o povo ganhou muitos presentes. A gente leu aqui no capítulo 1, que o povo ganhou presentes, que o rei Ciro mandou tirar os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido do templo de Jerusalém, devolver para o templo em Jerusalém. Da mesma forma, isso aconteceu lá no Egito, quando o povo foi sair, os egípcios, a Bíblia diz que os egípcios presentearam os hebreus. Deram coisas para os hebreus. E aqui, de novo, o povo que era o dominador abençoa os seus escravos e doa coisas de valor para que eles levassem para a reconstrução. Só que o capítulo 2, no versículo 68 e 69, olha, eu vou abrir aqui para a gente ler junto. Eu não coloquei aqui, mas eu quero ler com vocês. Esdras, capítulo 2, no versículo 68 e 69. Estou abrindo aqui rapidinho. Vamos lá, olha. Diz assim, quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias, olha, os chefes das famílias do povo, para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram a tesouraria para essa obra. E aí vai falando todas as coisas que eles deram. Isso significa o seguinte, pessoal. Toda obra de Deus exige também renúncia pessoal, existe comprometimento. Por isso que é um privilégio, por isso que Deus ordena que a gente oferte na sua obra, para que o nosso coração seja treinado, para que a gente tenha compromisso pessoal. Não existe vida cristã sem comprometimento pessoal. Não existe como viver a vida que Deus planeja para nós sem que haja renúncia pessoal, renúncia do tempo, renúncia de ações, renúncia de ideias, renúncia de recursos. Eu tenho que me comprometer pessoalmente com a obra que Deus está realizando. Por isso que Jesus várias vezes no seu ministério também disse, olha, vai lá, vende tudo que você tem e vem e me segue. Quando Jesus olha para os seus discípulos, alguns, como Natanael, nunca tinham visto Jesus, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Mas Jesus fala para ele, olha, eu te vi lá debaixo da árvore, vem e segue-me. E Natanael imediatamente larga tudo e vai atrás de Jesus. Isso é comprometimento pessoal, renúncia pessoal. O apóstolo Paulo chega um momento que diz, olha, tudo que eu tinha, o meu currículo maravilhoso, o meu PhD, criados aos pés de Gamaliel que era neto de Hilel, um dos maiores rabinos daquela época, do chamado judaísmo do Segundo Templo. Paulo, que era da elite intelectual, ele fala, eu considerei tudo isso como lixo. Eu considerei isso como, a palavra certa é como esterco, no original, para que eu entregasse tudo o que eu tenho no serviço de Cristo.
A minha vida pertence a Cristo. Não tem como a gente fazer a obra de Deus sem renúncia pessoal. Agora veja só, o texto é muito legal, porque o texto de Esdras diz, eles fizeram isso dentro das suas possibilidades. Você não tem que se comparar com o outro, porque o outro tem outro contexto, o outro tem outra possibilidade, o outro tem outra realidade. Você tem que ser fiel àquilo que Deus tem pedido para você, que tem colocado no seu coração, dentro da sua possibilidade. A gente precisa entender isso. O terceiro aspecto está aqui no texto de Esdras 5, 1 e 2. E diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Zacarias e Ageu, nós vamos falar deles na próxima mensagem também, bem melhor. Mas Zacarias, eles profetizam no mesmo tempo, com diferença de meses. Já Ageu começa antes, acho que 2 meses antes, Zacarias 2 meses depois. Só que Zacarias tem uma mensagem de consolo e Ageu tem uma mensagem de exortação. É aquele famoso morde e assopra. Por quê? Porque o povo precisava, o povo se desanimou, porque a obra era muito difícil. Então o terceiro aspecto é necessário perseverança. Além de tudo, Deus é soberano, eu preciso entender a minha cooperação, mas eu preciso ter foco e perseverança. Aliás, é o que faz a diferença no mundo. O que separa as grandes histórias, as grandes ideias, das coisas que realmente acontecem, é a perseverança. É o que faz a diferença, é perseverar, é não desistir. Nesse momento, havia um cenário propício. Ciro falando, o povo dando presentes. Caramba, a coisa está acontecendo. Está tudo dando certo. Vai ser uma bênção. Só que quando o povo chega lá, eles não chegam na Disneylândia. Eles chegam numa terra destruída, eles chegam numa terra que tinha gente abandonada morando lá, eles enfrentam desânimo, eles enfrentam falta de recurso, eles enfrentam dificuldades, e aí bate o desânimo. A realidade vai lá e começa a abater a esperança daquele povo. Você já passou por isso, talvez? Começa todo animado. Né? Eu sou professor, gente. O pessoal começa curso assim, que legal, que curso bacana, que festa. Termina o ano, poucos. Turma de faculdade como é, lotado. Quantos terminam? Porque as pessoas não têm perseverança nas dificuldades, nas lutas, nos momentos difíceis, nos momentos de solidão. E a vida cristã, a nossa vida, é feita de momentos propícios e de momentos difíceis. Um dos pais do deserto, João da Cruz, diria que a gente passa pela chamada famosa noite escura da alma. Todos nós temos esses dias difíceis, mas a gente precisa de perseverança para continuar mesmo em meio aos dias difíceis. Então, veja, havia primeiro um cenário propício, eu falei aqui, né, a tipologia lá do êxodo do Egito. Por isso que a gente tem falado que o exílio, a volta do exílio, é um novo êxodo, é uma nova libertação, é um novo agir de Deus, é um marco na história. A partir de agora, a história de Israel vai ter esses 2 grandes marcos, o êxodo e a volta do exílio, mostrando que Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas. Mas veja, nem no êxodo e nem no exílio as coisas foram fáceis. Moisés enfrentou grande luta no deserto. A conquista da terra não foi fácil. Não é porque Deus falou, meus irmãos, que vai ser fácil. Muita gente se ilude. Mas então está difícil, é porque Deus falou e me enganou. Deus se esqueceu. Deus abandonou. Não é porque Deus... tem uma canção que a gente aprendeu lá no CTMDT, no seminário que eu estudei, trabalhei, a Andressa estudou lá, a Rebeca estudou lá, que dizia assim, a gente cantou isso lá em 2006, diz assim: meu Deus não disse que a cruz seria leve. Veja, se Cristo Jesus, que veio à terra sendo Filho de Deus, não foi poupado de dor e sofrimento, meus irmãos, por que nós seríamos poupados? Cristianismo, vida cristã, é estar com Deus e entender o que Deus está fazendo em meio ao sofrimento.
Então agora, esse novo êxodo, a volta do exílio, tem um cenário propício, mas logo ali na frente a dificuldade está aguardando. Veja, eles ganharam presentes lá no Egito. Quando eles deram de cara, estavam com o Mar Vermelho à sua frente. Ah, Deus abre o mar, maravilha, passa o povo. Mas logo depois o povo começa a reclamar, porque falta comida, falta água, falta isso, falta aquilo. E no exílio é a mesma coisa, a volta do exílio. Eles ganham presentes para o templo, mas logo eles chegam e desistem de reconstruir o templo. A gente vai falar isso na próxima mensagem, na semana que vem. Então eu preciso entender que a gente muitas vezes perde a disposição e a gente deve manter a disposição, mesmo num cenário não favorável. E aí Deus levanta 2 profetas, Zacarias e Ageu, com 2 focos diferentes, 2 mensagens diferentes, mas que no fundo são, na verdade, 2 lados da mesma mensagem. Permaneçam, continuem, perseverem, reconstruam o templo. Deus nos exorta e Deus nos consola para que a gente continue. Então tem dia que Deus vai te assoprar, vai falar, vem cá, deixa eu te abraçar, senta aqui no meu colo. E tem dia que Deus vai te dar uma dura, uma palavra mais dura, um confronto para que você se chacoalhe, saia da sua zona de conforto, saia da sua tristeza, que faz a gente ficar parado. E Deus nos exorta a continuarmos. O Deus que anunciou a disciplina, que anunciou o juízo, anuncia a restauração e nos consola e estimula para caminharmos, para chegarmos ao fim. Então, caminhando para o final dessa mensagem, nós temos aqui algumas aplicações. 2 aplicações principais. A primeira, a busca do equilíbrio. Ou seja, a gente confia que Deus é soberano, mas isso não nos torna folgados. Então Deus está fazendo, está tudo aí na mão de Deus. Vai lá, Deus, faz tudo aí, está tudo na tua mão. Não. Deus é o Senhor da história, mas eu tenho que orar, eu tenho que estudar, eu tenho que me envolver, eu tenho que ter disposição. E do outro lado, esse equilíbrio também me ajuda a saber o seguinte, não está tudo na minha mão, eu também tenho a ação de Deus. Senão eu me torno muito autoconfiante, eu me confio na minha própria força. Eu confio na minha capacidade. Não. Eu coloco a minha capacidade a serviço da força de Deus, eu coloco o meu talento a serviço do reino. Entendendo que Deus é o Senhor, mas eu estou aqui cooperando. E a segunda aplicação, é necessário perseverança. E hoje eu quero terminar com essa palavra para você. Eu não sei como você está, mas nós precisamos, meus irmãos, perseverar. Deus está conosco. Deus é o Senhor da história. A gente já sabe o final, mas a gente tem que chegar lá. Tem uma coisa que é a marca. Calvino chama isso de perseverança dos santos. Aqueles que são comprados e remidos pelo sangue de Jesus, eles perseveram. E eles são honrados por Deus. Apocalipse nos conta isso, diante do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que os remidos são honrados, porque eles perseveraram em meio à tribulação. Então nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Não é novidade na história, viu, gente? Também não vamos achar que é a primeira vez na história. Há 100 anos atrás o mundo passou por uma pandemia. Na Idade Média, então, nós temos várias vezes que o mundo sofreu colapso, dificuldades. E talvez tempos mais difíceis nos aguardem pela frente. A gente não sabe. Mas o fato é que Deus está conosco. E Ele nos exorta. E Ele nos consola. Ele nos empurra para frente para que a gente cumpra a sua missão. Então esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que nessa tarde você seja abençoado, que você seja consolado, que você seja exortado a sair da sua zona de conforto, a cooperar. Deus, como eu posso cooperar pelo que o Senhor está fazendo? No mundo, no Brasil, em São Paulo, na cidade que eu vivo. Como que eu posso cooperar? Como eu posso não ser um crente folgado? Como eu não posso ser o crente do sofá que só fica comendo pipoca e assistindo e recebendo? Não, eu quero cooperar naquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero cumprir a tua vontade na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, para que a gente realmente faça a diferença para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos
continuar a nossa celebração, já caminhando para o final, mas eu peço que você continue com a gente. Nós vamos ver um vídeo, eu quero até falar, quem chegou no comecinho da celebração, na contagem, viu aí uma imagem falando que a gente vai ter uma novidade, nós vamos ter um encontrão da IBmetrô, através do Zoom, da plataforma virtual Zoom, para a gente se conhecer, para a gente se ver, para a gente ver a carinha de todo mundo que às vezes escreve, que está o nominho, está toda semana. A gente quer ser uma comunidade de relacionamento. E hoje nós vamos ter, então, o vídeo do Gabriel e da Rebeca se apresentando e falando e convidando você para esse momento tão especial do encontrão da IBmetrô. Veja só. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Arruda. E eu sou a Rebeca, fazemos parte da IBmetrô. E a gente está aqui hoje para fazer um convite especial. Em julho, a gente vai ter um encontro online da nossa comunidade para que a gente possa se conhecer um pouquinho melhor. Por exemplo, eu sou engenheiro ambiental. E você, Rebeca, conta uma curiosidade para a gente. Eu sou mineira e estou em São Paulo há 2 anos. Quer conhecer melhor a gente e as outras pessoas da nossa igreja? Fica de olho nas redes sociais da IBmetrô para mais informações. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está encerrando a nossa celebração. Eu quero agradecer você que nos acompanhou. Eu não esqueça de dar um like nesse vídeo, que isso nos ajuda a espalhar essa mensagem, a se inscrever no canal, a compartilhar esse link com alguém que você quer que ouça essa mensagem. Lembrando que o WhatsApp da IBmetrô está sempre ligado para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você mandar o seu pedido de oração, o seu oi. Lembrando que a gente vai começar agora em julho a nossa lista de transmissão da IBmetrô, para você receber, não é grupo, fique tranquilo, não vai ter bom dia, boa tarde, nada disso. Você vai receber os avisos importantes, um conteúdo importante. Para isso você precisa salvar o número da IBmetrô que está aparecendo aqui na sua tela, e você precisa mandar um oi com seu nome, seu sobrenome, para a gente cadastrar você e você fazer parte da nossa lista, da nossa família. A nossa oração é para que o Senhor Jesus te abençoe, como nós falamos hoje, para que você coopere com Deus nesse processo de santificação, nesse processo de restauração. Lembre-se sempre que você seja luz, como nós falamos na semana passada, que você seja um influenciador, que você influencie através da mensagem de esperança, da mensagem de Cristo, levando alegria, levando paz nesse momento tão difícil que as pessoas precisam tanto. Deus te abençoe, uma semana muito, muito, muito abençoada. Que a graça de Deus envolva a sua vida, envolva a sua família, direcione os seus dias. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí com você, te direcionando, dirigindo os teus passos em cada decisão e a cada momento. Deus te abençoe, até semana que vem. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Diz teu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória, e corresponder ao chamado de Deus, de herdar o seu reino andando